Recuperação de imagem. Quero que saibam que os dias que se seguiram não foram fáceis para mim. Porém, quando tornei a sair consciente, expus ao professor tudo o que estava acontecendo comigo e como eu me sentia com a nova realidade que me estava sendo mostrada. Ele ouvia atentamente enquanto eu falava. Fiz-lhe algumas perguntas. Eu queria saber por que tinha chorado quando retornei à minha matéria da vez anterior. Também quis saber por que estava sentindo tanta tristeza e, principalmente, por que eu não sentia vontade de conversar com as outras pessoas, preferindo passar a maior parte do tempo calada. Como sempre, o professor falou muito pouco, mas o suficiente para que eu entendesse o que estava me acontecendo. Disse-me que eu só chorei por ter trazido para a minha matéria emoções pertencentes somente ao mundo espiritual. E quanto à tristeza que estava sentindo, ele explicou que a gente não se livra de um sentimento adquirido fora do corpo físico quando está nele, a não ser com o passar do tempo. E este, no meu caso, ainda era muito pouco. Já o fato de não querer falar devia-se ao meu entendimento sobre o mundo e as pessoas. Também, segundo ele disse, esse é um comportamento considerado normal por eles, porque quanto mais entendemos, menos falamos. Depois que terminou de falar, fomos para o hospital. Quando lá chegamos, Dr. Ruff me levou para visitar alas e equipes de tratamento intensivo para a recuperação de aspectos fisionômicos. Ali, fiquei sabendo o quanto as salas de cirurgia são importantes para aquele tipo de tratamento, pois, como disse o Dr. Ruff, nada deprime mais o ser humano do que saber que sua aparência é desagradável para os outros. Fui levada a uma das salas para ver como fazem essa recuperação. Na mesa, havia um homem para ser tratado, ou melhor, para ter o seu aspecto recuperado. Naquela sala, eu, Dr. Ruff, como também o professor, éramos espectadores. Foi então que fiz uma pergunta para o Dr. Ruff. Eu queria saber se a aparência daquele homem seria mudada para outra. Ele disse que sim e não. Dizendo isso, levou-me para perto daquela mesa onde o referido senhor estava deitado. Pediu que eu o olhasse bem. Em princípio, não estava vendo nada, além daquele rosto cansado e desgastado pelo tempo, pois aquele homem tinha uma aparência de, pelo menos, 80 anos. Perto da mesa havia instrumentos cirúrgicos e equipamentos. Os médicos da equipe que iam fazer o tal tratamento se aproximaram. Vi que um deles começou a conversar com o velho. Perguntou como ele estava se sentindo, se tinha medo. O velho respondeu que estava se sentindo bem, mas que sempre teve medo de operação, por achar que morreria quando isso acontecesse. Foi então que o médico disse que ele podia ficar tranquilo, porque isso não aconteceria. O médico perguntou também se ele queria dizer ou fazer alguma coisa
antes de começarem a trabalhar. O velho pediu para rezar e todos esperaram que ele fizesse suas orações. Enquanto ele rezava, observei que todos na sala ficaram em silêncio absoluto. Quando terminou, o médico que antes havia falado com o paciente continuou. Ele lhe disse que iam começar a trabalhar fazendo a anestesia, mas que ele não dormiria. E para evitar a perda da consciência, os dois conversariam todo o tempo que durasse o tratamento. O velho concordou e tudo teve início. Vi tubos que estavam presos em grandes bolas transparentes, fixadas no teto, acima daquela mesa. Aquelas bolas tinham cores diferentes: branca, amarela, azul, verde, vermelha, rosa e lilás. Não eram cores opacas, mas sim translúcidas, e se movimentavam dentro dos tubos que os médicos seguravam. Vi também que eles colocaram nas portas daqueles tubos bicos com regulagem. Tudo estava pronto, todos os tubos cheios com a cor respectiva das bolas. De onde eu estava, vi na formação daqueles tubos as cores do arco-íris. Tudo era muito bonito e bastante intrigante, mas o mais impressionante estava ainda por vir. O Dr. Huff pediu para que eu observasse o paciente. O médico que estava à sua cabeceira continuava a conversar com ele, enquanto os demais médicos observavam em silêncio. Foi então que, durante a conversa do médico com o paciente, ouvi o médico conduzir o assunto para a vida física daquele homem da seguinte maneira. Primeiro, o médico quis saber onde o velho tinha nascido. Depois, os nomes de seus pais. Também quis saber como tinha sido a infância do paciente. Notei que algumas coisas ele respondia rapidamente. Outras, tinha que pensar um pouco para responder. Mas, quando o médico encaminhou suas perguntas para a adolescência e juventude, eu tive a impressão de estar presenciando um milagre. Tão grande foi a minha emoção. Naquele momento, enquanto o velho respondia às perguntas do médico, vi sua aparência começar a mudar. Outra imagem jovem e forte se sobrepôs à fisionomia velha e cansada daquele homem. E certo que essa imagem não era nítida, mas os dois aspectos estavam ali. Eu os estava vendo. O médico continuou perguntando. Em seguida, quis saber com quantos anos e onde ele havia se casado, e também como se chamava sua mulher. Enquanto ele respondia, aquela imagem que estava se sobrepondo à figura envelhecida do homem ia ficando cada vez mais forte, mais nítida, porém transparente, e até então mudando de acordo com a época. O médico continuou com suas perguntas, e sempre essas perguntas faziam com que o velho, ao responder, tivesse que raciocinar, pois a resposta estava sempre ligada a uma época de sua vida física. E assim, a conversa foi sendo conduzida. Porém, para meu espanto, houve um momento em que a imagem sobreposta ficou ainda mais nítida. Quando o médico dirigiu suas perguntas para datas mais recentes, o velho respondeu. Porém, a imagem não acompanhou a época, como vinha fazendo até aquele momento. Notei então que o médico voltou suas perguntas para épocas anteriores. Ele respondeu, mas a imagem sobreposta também não acompanhou a resposta, permanecendo sem alterações. O médico chegou mesmo a insistir, com perguntas de épocas mais recentes, porém não adiantou. O paciente respondia a todas as perguntas, mas a imagem não se modificava.
Então, o médico que estava fazendo as perguntas olhou para os outros que estavam em volta da mesa e, com um movimento afirmativo de sua cabeça, todos começaram a trabalhar. Pegaram os tubos com as pontas reguláveis que eles haviam colocado e começaram a aplicar jatos de cores em pontos específicos do corpo do paciente da seguinte forma: o primeiro no alto da cabeça, o segundo no centro da testa, o terceiro na garganta, o quarto no peito, o quinto na altura do estômago, o sexto no abdômen e também perto da área em que estavam os órgãos sexuais. Enquanto essas cores estavam sendo aplicadas, a imagem sobreposta ia ficando cada vez mais nítida. O médico que tinha dado a ordem para que os outros fizessem aquelas aplicações pediu com gestos que eles parassem. Depois, o médico pediu ao paciente que tentasse virar de bruços na mesa. Não foi difícil para ele, que o fez rapidamente. Quando já estava virado, os médicos colocaram juntos todos os bicos com cores ao longo de sua coluna, até a altura do cóccix. Começaram a aplicar as cores do cóccix para cima, alternadamente, sendo que o último a fazer a aplicação foi o que estava com o aparelho apoiado na altura da nuca do paciente. Pareceu-me que estava tudo terminado. O médico pediu ao paciente que se sentasse na mesa e tentasse descer dela sozinho. O homem o fez, até com bastante agilidade. Quando se sentou para descer da mesa, ficou de frente para o lugar onde eu, Dr. Ruff e o professor estávamos assistindo. Eu, então, estava olhando para o seu rosto de frente. Foi com espanto e emoção que pude ver sair daquela mesa um velho novo. Digo um velho novo porque o aspecto predominante era o de um homem de mais ou menos 40 anos. Mas eu podia ver, através de sua nova aparência, a imagem anterior do velho, que não tinha ainda desaparecido por completo. O velho queria saber dos médicos o que havia lhe acontecido, pois ao sair da mesa, notou que tudo em seu corpo estava diferente. Ele olhava emocionado para suas mãos, braços e pernas e caminhava na sala de um lado para o outro, pedindo explicações aos médicos sobre o que havia lhe acontecido. Nenhum deles respondeu, mas em cada rosto eu via um sorriso e uma expressão emocionada, em razão do que eles haviam acabado de fazer. A emoção do velho era tão grande que naquele momento era quase impossível alguém lhe dar alguma explicação. Mas eu vi que a emoção tomou conta de todos. Até mesmo o professor parecia ter sido envolvido por aquele momento. Grande Espírito, terra, fogo e mar, estais em tudo e dentro de mim. Os médicos e o paciente saíram da sala. Nela ficaram apenas o Dr. Ruff, o professor, eu e o médico responsável pelo tratamento que eu havia presenciado. Ele veio para perto de nós, começou a conversar com o Dr. Ruff e o professor. Fui apresentada. Então, fiquei sabendo que o seu nome era Alan. Dr. Alan começou a conversar comigo, pois assim como eu estava espantada e emocionada com o que tinha visto naquela sala, também ele dizia estar da mesma forma com relação à minha presença naquele local. Dr. Alan
perguntou ao professor qual era o meu entendimento sobre aquela frequência e o que eu iria fazer ao retornar para a minha matéria, consciente do que tinha acontecido naquela sala. Não sei qual foi a resposta do professor para o Dr. Alain, porque eu estava naquele momento indo em direção à mesa com o Dr. Ruff para ver de perto os tubos coloridos. Dr. Ruff explicou que dentro daquelas bolas transparentes havia energia retirada de pacientes nas salas de cirurgia. Para que eu pudesse entender do que estava falando, ele me lembrou da paciente grávida. Disse-me que o ventre daquela mulher estava carregado de energia física e que por essa razão ela tinha aquele volume na barriga. A função dele e de sua equipe era remover e armazenar aquela energia, pois isso daria alívio à mulher. O que eu estava vendo, em forma de cores naqueles tubos, eram essas energias. Ali, naquela sala, elas eram usadas para a recuperação de aspectos fisionômicos. Perguntei ao Dr. Alain se ele ainda iria tornar aquele paciente mais jovem. Ele disse que não, por ser aquela aparência a que o paciente mais gostava. Caso não fosse assim, a imagem teria se fixado em outro momento de sua vida física e que a função dele, ali naquela sala, era buscar exatamente esse momento em cada pessoa que chegava para ter o seu aspecto recuperado. Disse-me também que o tratamento daquele paciente ainda não tinha terminado e que ele foi encaminhado para outra equipe. Essa equipe iria tratar de sua recuperação psicológica, pois já era tempo dele tomar conhecimento de que não mais pertencia ao mundo físico. Quando esse trabalho estivesse concluído, o homem voltaria àquela sala para a conclusão também da recuperação de sua aparência. Então, ele estaria pronto para participar normalmente do mundo espiritual. Depois, conversamos mais um pouco até o Dr. Ruff se despedir do Dr. Alain. O professor e eu fizemos o mesmo e viemos embora. Saímos daquela sala e fomos em direção à recepção do hospital. Antes de se despedir, o Dr. Ruff perguntou o que eu estava achando do meu aprendizado sobre o mundo espiritual e o ser humano. Eu respondi que, naquele momento, era para mim impossível falar alguma coisa, pois a emoção que estava sentindo não me permitia raciocinar para responder. Ao me ouvir dizer isso, parou e ficou olhando bem nos meus olhos por alguns instantes. Depois, sem mais tocar no assunto, despediu-se de nós e viemos embora. Quando já estávamos do lado de fora do hospital, tentei perguntar alguma coisa para o professor, mas ele não permitiu. Ele me disse que eu não deveria, pois o caminho do conhecimento é cheio de indagações, mas também de reflexões. E aquele era um momento em que eu deveria refletir e não perguntar. Depois disso, trouxe-me em silêncio para o meu corpo físico.